estava triste, deprimido, desanimado, desolado, aborrecido, tantos problemas que não tinham solução, me sufocando, apertando o coração. Até que um dia alguma coisa aconteceu, dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus, então senti a sua luz. Quero vencer esta dor, quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Quero vencer esta dor, quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Até que um dia alguma coisa aconteceu, dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus, então senti a sua luz. Quero vencer esta dor, quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Quero vencer esta dor, quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem, na grande seara do bem, na grande seara do bem. Do sol, natureza e luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz
bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz, a luz chama. Ela é o amor que emana de Jesus, a dizer. Exemplo de amor, nossa amiga que deu corações mergulhados na dor, com suas mãos dia e noite na nobre missão, trazer mensagens do além de caridade e perdão. Pelas pedras e espinhos em busca de luz, da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra, na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra, na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. E ao servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Amiga que ergueu corações mergulhados na dor, com suas mãos dia e noite na nobre missão, de trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar,
Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver. Cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir, ó Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver. Cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu vim pedir, ó Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, dos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Elevo a minha alma, me faz tão perfeito, me ensina a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu,
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem for no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
aqui tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar um coração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, ver o que de bom nasceu, orar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, pra entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo a seguir.
Boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, buscando através do Evangelho e das reflexões a orientação necessária para o nosso aprimoramento. E nós vamos iniciar com uma prece. Convido a todos os irmãos que aqui se encontram conectados conosco, para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer ao Divino Amigo por esta oportunidade, por este momento, e também mentalizar as nossas necessidades, as necessidades de nossos familiares, que estão conosco muitas vezes em nossos lares, ou que estão distantes. Pedir a Deus e a Jesus que nos dê força para enfrentarmos as situações da vida lá fora. Que o Mestre amado Jesus, que se encontra entre nós, possa nos abençoar, nos fortalecer, e que nós, de nossa parte, através da prece, da fé, do bom ânimo, do esforço íntimo, possamos, assim como Jesus nos pede, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, assimilar os seus conhecimentos e buscar, através do nosso esforço, aplicá-lo na vida lá fora, para que o nosso jugo seja mais leve e o nosso fardo mais suave. Que assim seja. E nessa noite, meus amigos e irmãos, nós falaremos sobre um tema de extrema importância para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, intitulado O Perdão Cura. Nosso objetivo aqui hoje é responder algumas das questões, como o que é o perdão? Por que eu devo perdoar? O que eu ganho perdoando? Que história é essa que o perdão cura? E nós vamos buscar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, intitulado aqui, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A leitura, Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que o torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos,
pródigos do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentado à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tende necessidade de que eles vos perdoem. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Pois bem, meus amigos e irmãos, com muita alegria, o tema desta noite, intitulado O Perdão Cura. E o que é o perdão? Podemos buscar a resposta em uma frase célebre do Cristo, em que ele diz às pessoas daquela época, e também a nós nos dias de hoje, através da escrita, através do Evangelho, através dos seus evangelistas, não é? Em que Jesus dizia: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O perdão é reconciliação. O perdão, como dito aqui no Evangelho, que acabamos de ler, é o esquecimento de si mesmo. Muitas pessoas acreditam ou pensam que perdoar é esquecer. Nós, na condição em que ainda nos encontramos, espíritos a caminho da evolução, espíritos que se encontram num mundo de provas e expiações e numa condição espiritual ainda necessitada de um corpo físico, ainda muitas vezes rebeldes, viciosos, precisamos entender que tudo aquilo que nos marca positivamente ou negativamente fica registrado na nossa memória, na nossa mente. Portanto, o registro está ali. E o que os espíritos amigos nos pedem? Não para esquecer as faltas dos outros, porque estão registradas na nossa memória, mas para esquecermos de nós mesmos. Ou seja, todas as vezes que houver algo de alguém para conosco, que nós possamos esquecer de nós. Que nós possamos deixar de lado o orgulho, a vaidade, a raiva, a mágoa, o ódio, a desalegria. Tudo isso que nos perturba e que nos faz muito mal. E por que devemos trabalhar nesse sentido? Voltamos a uma das muitas frases célebres do Cristo. Aprenda comigo a ser brando e humilde de coração e encontrareis repouso para as vossas almas. Este capítulo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, já nos dá a orientação em seu título. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, nos mostra as bem-aventuranças, e uma delas é a misericórdia. Perdoar é agir com misericórdia. Perdoar é ser caridoso. E já fizemos leituras aqui em outras oportunidades em que o Cristo,
a espiritualidade nos mostra que fora da caridade não há salvação. E o que é a nossa salvação? Viver eternamente num corpo físico? Não. Nunca mais termos problemas? Não. Nunca mais ninguém nos incomodar ou causar algo para que nós venhamos a ficar magoados? Não. A salvação de cada um de nós está no trabalho íntimo e no esforço ao qual nós praticamos no dia a dia para alcançar virtudes. E uma delas, o perdão. Então, lembrar não é o problema, mas os sentimentos que partem da lembrança, sejam eles físicos, emocionais, morais, espirituais, aí está o grande problema. O que o perdão nos causa? Quando não perdoamos alguém por algum fato ou alguma situação em nossas vidas, carregamos conosco, enquanto não perdoarmos, um fardo. O nosso jugo se torna mais pesado, o nosso fardo se torna mais pesado, não há leveza em nossa vida. Não há tranquilidade em nossa mente. Não há tranquilidade em nossas emoções, em nossos sentimentos. A partir do momento em que nós não estamos leves, a partir do momento em que nós não estamos tranquilos, e quando eu falo em leveza e tranquilidade, eu estou falando em busca pelo equilíbrio, busca pela autoiluminação, um dia de cada vez, através dos nossos esforços. Pois bem, se eu não me sinto leve, mas pesado, se eu não me sinto tranquilo, mas desequilibrado, se eu não tenho boas emoções, mas emoções ruins, se eu não trabalho bons sentimentos em mim, mas alimento os maus sentimentos, se eu não trabalho as virtudes, mas alimento meus vícios, como a falta de um perdão, que é um dos muitos vícios, o que vai acontecer comigo? Ou melhor, o que vai acontecer conosco, onde quer que nós estejamos? Nós iremos alimentar mágoa, nós iremos alimentar, em alguns casos, ódio, nós iremos alimentar impaciência, nós duelaremos, nós não teremos compaixão, nós não praticaremos a misericórdia, ou melhor, não seremos misericordiosos, e a nossa vida se torna um caos. O desequilíbrio se instaura na nossa mente. A partir do momento em que esse desequilíbrio, essa tensão, essa instabilidade emocional começa a nos afetar e ela se torna uma ação ou uma atividade diária, ou seja, dia e noite eu não consigo perdoar determinadas situações que aconteceram, independente da pessoa que a causou. O que acontece, meus irmãos? Nós começamos a bombardear o nosso organismo com uma adrenalina constante. Essa adrenalina, por sua vez, causa uma instabilidade emocional e física. Emocional porque estamos a todo o momento escravizados em uma determinada ocorrência que me marcou negativamente e que não consigo esquecer. Ou melhor, que não consigo perdoar
quando ela vem até a minha mente. E a partir daí, nós nos desestruturamos fisicamente e emocionalmente. Surgem as chamadas doenças psicossomáticas. O que são elas? Pensamento escravizado pela falta de perdão, desamor, ódio, raiva, mágoa, sentimento de vingança, emocionalmente desestruturam as produções de hormônios que regulam o nosso organismo, as produções de vitaminas, a nossa adrenalina sobe e nós podemos vir a ter diversos problemas de ordem física. Que problemas? Doenças cardiovasculares, problemas de ordem respiratória, taquicardias, alterações de pressão, dores no corpo, gastrite, dor na coluna, enxaqueca, problemas de ordem estomacal, problemas de ordem renal, e eu vou parar por aqui porque a lista é grande. E se algum de nós aqui que nos assiste se identifica com esse tipo de situação, saiba que é possível se curar, que é possível resolver este problema. E aqui eu abro um parênteses. Quando nós adquirimos uma enfermidade por conta de um comportamento constante e ela se instaura no organismo, podemos controlá-la com medicamentos, com a prece, com a meditação, com o passe, com o evangelho no lar. Podemos nos sentir mais equilibrados. Quando nós falamos em cura, nós estamos falando de cura de mal-estar. Porque depois que uma enfermidade está instaurada no organismo, e ela levou um bom tempo, porque nós a alimentamos ali pela falta de perdão, nós precisamos cuidar deste corpo físico. Mas, pois bem, como conseguimos a cura através do perdão? Vamos lá. Se eu tenho gastrite, dores estomacais, enxaquecas, e eu, ao avaliar a minha vida, identifico que eu tenho mágoa, ódio, que eu tenho sentimentos de vingança, que eu não perdoo aquele parente, aquele pai, aquela mãe, pela forma como me criou, que eu não perdoo aquele parceiro profissional pelo que ele fez comigo, que eu não perdoo aquela pessoa do relacionamento amoroso porque ela ou ele me prejudicaram. Se eu não perdoo um colega de trabalho porque falou alguma coisa num momento em que estava exaltado. Enfim, existem N situações na nossa vida que nos exigem o perdão. E como nós trabalhamos o perdão? Atuando através de uma ação, de uma prática, de um esforço chamado caridade. O espírito de Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui está em minhas mãos, na leitura Caridade Material e Caridade Moral, diz o seguinte sobre a caridade moral. Caridade moral consiste em vos suportar uns aos outros neste mundo, e é o que menos fazeis. Prestem atenção nessa frase, dita por um espírito iluminado, que assim como tantos outros, auxiliaram Kardec na codificação da doutrina espírita. Caridade moral consiste em vos suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo. Vejam a palavra que esse espírito utiliza, suportar um ao outro. Suportar, viver, experienciar, conviver, para que através do convívio
nós possamos trabalhar os sentimentos bons que habitam em nós. De que maneira? Potencializando, aumentando esses bons sentimentos. E aquilo em que avaliarmos que é negativo, que nos destrói, que nos causa mal-estar, que nós possamos eliminar aos poucos. Ninguém vai dormir e acordar totalmente transformado. É o famoso ditado, mudar da água para o vinho. A transformação exige esforço. A transformação exige dedicação. O perdão exige esforço. A reconciliação exige esforço. Não há glória sem lutas. Portanto, nenhum de nós alcançará glória alguma, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela emocional, sem lutas. Sem arregaçar as mangas e buscar, através da ação, como alcançar os nossos objetivos. Então, o perdão pode curar? Sim. Ele é o início do processo de cura. Por quê? Porque quando nós, através da prática da caridade, usamos de misericórdia para perdoar alguém, esquecendo de nós mesmos, como diz o Evangelho, o que nós estamos fazendo? O exercício do perdão. E esse exercício, ele pode ser árduo para alguns, mais ou menos para outros, mais fácil para outros. Cada um se encontra numa condição em que deve avaliar quanto deve esforçar, mais ou menos, para a prática do perdão. Então o perdão ele pode eliminar e aliviar dores físicas, questões emocionais, porque se carregamos mágoa, ódio, vingança, duelos íntimos, mentais em nossas mentes, se temos raiva, ira, tudo isso desencadeia também em desequilíbrios emocionais, como ansiedades, depressões, síndromes de pânico. Por quê? Nós alimentamos o nosso organismo físico e espiritual com sensações, com pensamentos, e tudo no mundo é vibração. Tudo vibra, tudo se expande, tudo se conecta. Quando você produz um som para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas, você vibra em direção àquelas pessoas. E aí nós precisamos entender o seguinte: o que está saindo de nossa boca? Coisas boas? Então a vibração emanada é boa. Coisas ruins? A vibração emanada é ruim. Se nós não falamos nada, mas estamos aqui calados, pensando coisas boas, o nosso pensamento emana vibrações na direção de uma pessoa ou de um grupo, de uma coletividade. Se os pensamentos são bons, nós emanamos mentalmente boas vibrações. Se os nossos pensamentos são ruins, nós emanamos mentalmente vibrações más, que chamamos de perniciosas, baixas, desequilibrantes, que nos desestruturam. E isso é uma via de mão dupla. Porque se eu estou dentro do meu lar, se eu estou no ambiente profissional, se eu estou no trânsito, se eu estou na vida lá fora, ao pensar, ao falar, ao desejar, nós emanamos vibrações. Ao olhar, nós emanamos vibrações. E, por isso Jesus fala que não é o que entra pela boca do homem que enlameia o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem parte
do coração. E o coração é a representação dos sentimentos. Então nós precisamos avaliar. Eu, hoje, ou melhor, nós, hoje, nos encontramos em uma situação em que é necessário nós esquecermos de nós mesmos, tentarmos, através dos nossos esforços, sermos misericordiosos, usarmos de compaixão para perdoar, nós estamos entrando na filosofia do Cristo. Sendo misericordiosos, o que vai acontecer? Jesus já nos disse há mais de 2000 anos. Seremos bem-aventurados. Então Jesus nos pede, e Jesus ensina a Pedro aqui nessa leitura, quando Pedro pergunta ao Cristo: Mestre, quantas vezes devo perdoar? Jesus responde a Pedro, aos discípulos e a todos nós, porque o seu evangelho não é para as pessoas que estavam lá há 2000 anos. O evangelho do Cristo é para a humanidade, a coletividade terrena. Senão ele não teria sido propagado através de livro, através de palestras, de encontros, de reflexões. Ele teria ficado, ou nem nascido, lá há 2000 anos atrás. E porque ele ainda existe, e porque ele avança ao tempo, vão pessoas, voltam pessoas, e o evangelho se encontra entre nós. Porque o Cristo nos prometeu um consolador. Ele nos disse que se vós me amais e me respeitais, ou melhor, respeitais os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, para que fique entre vós, para que vos faça lembrar de tudo aquilo que eu tenha dito e para lhe ensinar coisas novas. Então o evangelho não é para uma população, o evangelho não é para um grupo de pessoas em uma determinada época da humanidade, o evangelho é para todos. Os ensinamentos do Cristo vêm de época em época se aprimorando, e quando eu falo em aprimoramento, não porque Jesus ensinou coisas lá atrás, trouxe lições equivocadas, não é isso. É porque Jesus nos deu a base e com o passar do tempo, o homem, trabalhando a atividade intelectual, consegue entender melhor as situações da vida. Por isso nós temos a doutrina espírita há pouco mais de 160 anos atrás. A reencarnação, a pluralidade das existências, a ideia de que a vida continua, a ideia de que quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por ele, nosso objetivo é ir a Deus como? Nos auto-iluminando, nos transformando, perdoando. E sem perdão, que é uma virtude, sem perdão, que é uma caridade, sem perdão, que é uma misericórdia, nós não conseguimos ir em direção a Deus. Então, todos os dias, se nós avaliarmos as nossas ações, fizermos reflexões, nós vamos entender se precisamos ceder o perdão a alguém ou pedir a alguém que nos perdoe. E aí alguns podem nos perguntar: mas eu tentei reconciliar, eu tentei ir lá conversar e a pessoa não quis me ouvir e não quis o meu perdão. Não tem problema. Vamos voltar numa frase de Jesus, mais uma: a cada um segundo a sua obra. Qual é a tua obra? Você foi em direção a alguém que te considera como inimigo, a alguém que te considera como um desafeto, seja agora, seja do passado, e fez o seu pedido sincero de perdão, você está livre. Sua consciência está tranquila.
Você foi caridoso, você foi misericordioso. Ah, mas o outro não aceitou. Será que adianta? Adianta. Por quê? Repetimos a frase de Jesus: a cada um segundo a sua obra. Chico Xavier tem uma frase interessante sobre o perdão que ele diz: o seu perdão não irá mudar o outro, mas te libertará ou te deixará livre. O que significa isso? Quando nós perdoamos, nós nos libertamos das amarras que nós criamos. Que amarras são essas? Amarras mentais. Eu posso ter alguém, quem eu não perdoei, do outro lado do mundo. E mesmo essa pessoa estando distante, se eu não conseguir perdoar, ou se ela não me perdoou, o que vai acontecer? Nós estamos ligados pelo pensamento. Lembre-se do que eu disse: pensamento é vibração. Se do outro lado do mundo alguém vibra negativamente para nós, pensa em nós e nos deseja o mal, independente da distância, nós estamos emanando vibrações negativas. E enquanto nós ficarmos neste duelo, nessa briga muitas vezes de vaidade, de egoísmo, da falta do perdão, nós estamos escravizados, nós estamos acorrentados, nós estamos presos. E eu pergunto a vocês: quem está preso está em paz? Quem está escravizado está em paz? Não, não é possível estar em paz estando preso. Quem não perdoa se torna escravo. Por quê? Porque, dependendo da situação, a pessoa pode viver uma existência inteira em função do que vai fazer para retribuir ao outro o mal que o outro lhe fez. Veja que perda de tempo. Um outro detalhe: dependendo da situação em que nós nos encontramos, por falta de perdão, tudo o que eu disse aqui sobre problemas de ordem emocional, de ordem física, e não sou eu falando, é a ciência, é a filosofia. E lembrem-se, o Espiritismo ele tem um tríplice aspecto, ele é uma pirâmide. Na base, quem sustenta? A ciência e a filosofia. Portanto, são comprovações filosóficas e científicas de que o perdão faz mal. E o Espiritismo tem esse tríplice aspecto. Ele é ciência, ele é filosofia e ele é fé. A ciência e a filosofia, na base da pirâmide, sustentam a pirâmide e endereçam ao vértice, que é o aspecto da fé, o aspecto religioso. Portanto, tudo que nós estamos falando aqui, se houver alguém cético, se houver alguém que é extremamente científico, filosófico, pense nisso. Isso é ciência, isso é filosofia, isso é espiritualidade. Isso é a doutrina espírita, com a permissão de Jesus, nos dando mais informações para que nós aprendamos a ser brandos e humildes de coração. Para quê? Para ter uma vida mais leve, um jugo leve, um fardo suave, repouso para as nossas almas. O Cristo diz isso. O Evangelho diz que Jesus reporta através do evangelista: perdoa 70 vezes 7 cada ofensa. Aqui, meus irmãos, eu sei que muitos podem estar pensando, onde estiverem agora, nos seus lares, no carro, nos assistindo: mas isso é muito difícil, falar é fácil, fazer é difícil. Não há a palavra mas no Evangelho. Ah,
Perdoa, mas se for fulano, pode deixar. Perdoa, mas se for tal situação. Não existe isso. Não existe no ensinamento do Cristo nenhuma bengala emocional. E o que é a bengala emocional? Ah, mas isso é difícil. Ah, mas isso é trabalhoso. Ah, mas eu não... Nós todos temos dificuldades. Nós todos estamos aqui para conviver com pessoas de perfis diferentes. Portanto, se você que nos ouve hoje traz em seu coração ou no seu pensamento mágoa e ainda não conseguiu perdoar aquele pai ou aquela mãe pelas atitudes que teve no passado, reveja seus conceitos. O perdão é libertador. O perdão te livra da escravidão mental. O perdão te livra de enfermidades físicas, de enfermidades emocionais, doenças psicossomáticas que nascem na mente e avançam para o corpo, se transformando em doenças reais e que estarão conosco enquanto nós tivermos o corpo físico. Se você teve um relacionamento difícil em outras épocas e alguém lhe fez mal, liberte-se, perdoe. E quando nós falamos em perdão, em empatia, que Jesus nos pede para fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito, nós precisamos tomar cuidado com o que nós entendemos a respeito da palavra amor. Amor não significa beijo e abraço. Isso são ações físicas. Beijar e abraçar, falar, eu te perdoo, da boca para fora, tudo isso é superficial e não resolve o nosso problema. Amar, ser caridoso moralmente, ter misericórdia, significa sentimento verdadeiro. Não é esquecer, porque está registrado em nosso cérebro, na nossa mente, no nosso pensamento. Muitas vezes algo que nos marcou, mas é lembrar e não produzir sentimentos em nós de ódio, de orgulho, de egoísmo, de raiva, de ira, porque nós nos transformamos em seres coléricos. E quando nós temos cólera, nós nos assemelhamos aos animais que agem por instinto. E o homem é um ser racional. Ele deve usar da sua atividade intelectual que Deus lhe permitiu que tivesse, justamente para balizar o certo do errado, o justo do injusto. Não temos que esperar que o outro mude para nós mudarmos. Não temos que esperar que o outro venha me pedir perdão para que eu assim o perdoe. Que as ações partam de nós. Quer ser livre? Perdoe. Quer arrebentar as amarras, os grilhões que lhe prendem a alguém pela mente? Perdoe. Quer ser feliz? Perdoe. Quer ter paz? Perdoe. Quer ser brando e humilde de coração? Perdoe. Lembre-se do que Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. A obra do perdão trará a você o quê? Bem-aventurança, porque você é misericordioso. E Jesus ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos. Agora, a obra da falta do perdão vai gerar o quê? Enfermidade física, enfermidade moral, desequilíbrios emocionais, problemas individuais e coletivos, em alguns casos, até mesmo pensamentos de alguns dos nossos irmãos de tirar a própria vida, que chamamos de suicídio. Veja o quão grave é isto. Tudo porque, talvez, em algum momento, dependendo da situação, ainda não aprendemos a perdoar.
O que o indivíduo pensa? Bom, se eu tirar a minha própria vida, tudo isso acaba. Eu não tenho que ficar próximo de determinada pessoa, eu não tenho que ficar nesse mundo, as coisas vão melhorar, tudo vai se resolver, eu não preciso enfrentar tudo isso. Só que, e é por isso que nós estamos aqui hoje falando de perdão, dentro da filosofia espírita, a vida continua. E tudo o que nós fazemos neste corpo físico desencadeia uma reação no corpo espiritual. O corpo físico não mais existirá, mas o corpo espiritual ficará pela eternidade. Então, se nós continuamos a viver, se as ações que praticamos no corpo refletem no espírito refletem no corpo, a partir do momento em que pensamos em tirar a própria vida para nos libertarmos, não se engane. Não há libertação no processo de suicídio. Não há libertação no processo de trazer morte a si. Pelo contrário, nós nos tornamos mais escravos da situação que criamos. Nós nos tornamos mais dependentes do perdão do outro. Nós não livramos do pensamento, das lembranças, das ocorrências, porque nós não temos mais um corpo físico, mas temos todo o registro moral e intelectual, as lembranças em nosso espírito. Sabe por que nós temos isso? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus criou-nos para a eternidade e para avançarmos através dos nossos esforços, em busca da autoiluminação, em busca da transformação. Eu não dou conta, se esforce. Eu não consigo sozinho, busque ajuda. Espiritualize-se, faça orações, trabalhe a gratidão, busque no seu dia a dia, mesmo diante das dificuldades, porque elas existem. Não é porque nós estamos em uma doutrina ou numa determinada religião que a vida nossa muda e vira a terra, vira um paraíso de delícias. Não, não, não. O que nós adquirimos a partir do momento em que nós assimilamos o ensinamento do Cristo é força. Força mental, fé, bom ânimo, para assim como Jesus ensinou a Pedro, vencermos o mundo com bom ânimo e mover as montanhas, que são os obstáculos, através da nossa fé. Só assim nós venceremos. Só assim nós iremos em direção a Deus. Deus é misericordioso. É por isso que nós temos a pluralidade das existências. Quantas vezes nós que estamos aqui nos comunicando, nesta live hoje, já existimos fisicamente? Quantas existências? Quantas oportunidades? Então Jesus, mais uma vez, em mais uma das muitas oportunidades, como um irmão maior, um irmão experiente, um irmão que nos ama, um irmão sábio, um irmão que nos quer bem, vem nos convidar para que sejamos misericordiosos, para que perdoemos, para que Deus nos perdoe, para que venhamos a reconciliar com os nossos adversários, porque a mágoa, a dor, o ódio, a ira, a cólera, a raiva não resolvem os problemas. Se resolvessem, a maioria dos nossos problemas estaria resolvido. Quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos alterados, quando nós levantamos a voz, quando nós gritamos, quando nós ficamos impacientes, quando nós estamos coléricos, né? Vocês já viram alguém resolver algum problema pegando um copo, jogando na parede e quebrando? Um prato? Se resolveu algum problema assim? Não. E não se resolverá.
Os problemas são e serão resolvidos através da prática da caridade. Nós nos tornamos mais misericordiosos, nós nos esforçamos, nós enfrentamos a vida como ela é, pedindo forças a Deus. Um outro detalhe, não adianta pedir a Deus e a Jesus para que lhe dê paciência, para que lhe dê caridade, para que lhe dê algo, pois eles não lhe darão. Jesus nos dá, com a permissão de Deus, instruções, o Evangelho e as orientações para que, através do nosso esforço, nós possamos nos salvar. Volto à frase do Cristo: fora da caridade não há salvação. Quem precisa ser caridoso? Jesus? Deus? Ou nós? Então, se nós precisamos ser caridosos e misericordiosos, somos nós que, através dessa orientação, que através do esforço, do suor, da luta para termos glória, vamos alcançar a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar agradecendo a esta oportunidade e pedindo, na prece que faremos na sequência para o tratamento espiritual, passe à distância, para que nós possamos, numa corrente de amor, numa corrente vibratória de pensamentos, de olhar, de fala, de sentimento, nos unir, pedindo forças a Deus para, através dos nossos esforços, vencermos as batalhas diárias. Porque quando nós vencemos uma ansiedade, nós crescemos. Quando nós vencemos uma depressão, nós crescemos. Quando nós passamos a perdoar, nós crescemos. Quando nós somos misericordiosos e praticamos a caridade, nós crescemos. E à medida que a gente cresce, a gente se aproxima mais de Deus e se distancia mais da terra. Passamos a ser menos materializados e mais espiritualizados. E a nossa essência, o nosso espírito se auto-ilumina, se regenera, se transforma. E nós podemos, com mais facilidade, ir em direção a Deus, dando passos largos nesta caminhada que é para todos. Na verdade, todos nós vivemos uma grande jornada cujo objetivo é autoiluminar-se. Passar as nossas ações todos os dias pelo crivo da razão e sermos sinceros. Hoje eu errei de novo. Hoje eu não consegui perdoar de novo. Seja sincero com você, mas amanhã eu tentarei novamente. Mas eu continuarei me esforçando, porque, repito, não há glória sem luta. E da maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje, emocionais, físicos, espirituais, adversários, inimigos desta existência e de outras existências, tudo, em grande parte, está atrelado à falta do perdão e, consequentemente, à falta de misericórdia. Portanto, meus irmãos, agradeço-vos pela oportunidade e nós, nesses instantes, passamos a prece em que, de joelhos espiritualmente, nós, de forma coletiva, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, mentalizar a figura doce e serena do Cristo, que vem em nossa direção, sorri, nos abraça, nos transmite a sua paz. Esteja você no ambiente de trabalho, esteja você no seu lar, na rua, em qualquer lugar, que a paz do Cristo possa lhe envolver, que as emanações e as vibrações que vêm do mais alto em nossa direção possa cobrir a multidão de bênçãos, que onde haja um irmão em dor,
em sofrimento, em angústia, com qualquer problema que seja, que as nossas vibrações, com a permissão de Jesus Cristo, possam ser endereçadas a Ele, ou a ela, ou a um grupo de pessoas, os envolvendo para que a paz se faça presente em seus corações, para que os seus jugos sejam leves e seus fardos suaves. A espiritualidade que se encontra com cada um de vocês nesses instantes os transmitem a paz, a concórdia, o amor e a energia que vos dará vigor ao espírito para que possam enfrentar os dias que virão e, através dos teus esforços, possam vencer o mundo com bom ânimo e mover as montanhas através da fé. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vós. Que assim seja.